Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos nessa segunda-feira de ressaca, depois de uma derrota, uma virada sofrida, inacreditável. Será que o Fluminense virou o time da virada ao contrário? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Pois é. E uma derrota doída, né? Que a gente percebeu, inclusive, na fala do Mano Menezes depois do jogo, que só não assumiu os erros próprios, né? Vamos comentar aqui uma resposta dele sobre uma declaração do Thiago Silva. Tenho algo a dizer para vocês também. E John Arias, hein? John Arias, em meio a isso tudo aí, ainda quando o Fluminense estava vencendo o jogo, tratou de dar o recadinho dele em campo, né? Com um gesto, com um simbolismo, e depois ele mais ou menos tentou traduzir nas redes sociais. Vamos comentar qual é a leitura que eu faço, qual é a leitura que vocês fazem disso aí. E o Fluminense, pelo menos agora, perdeu o jogo de virada, mas tá de carro novo, tá de transporte novo, tá com uma nova embalagem para viajar por aí. Melhor do que nada, né? O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Estamos aí a caminho dos 60 mil inscritos. Muito obrigado a você que puder se inscrever. É de graça, assim como o like. Com like e inscrição, você me ajuda demais. É um apoio de graça que você dá ao meu trabalho, tá bom? Dá essa moral aí. Vamos lá, gente. O Fluminense começou a segunda-feira, né? Os torcedores ainda tristes, vou usar só essa palavra, né? A palavra P seria mais adequada. Todo mundo chateado com a virada inesperada, inacreditável da forma que aconteceu ontem, mas o Fluminense tratou já de dar uma desviada no foco e anunciou uma parceria que o coloca de ônibus novo, com a 1001. Vamos dar uma olhadinha na nova viatura que vai transportar o Fluminense por aí. Vou tirar essa música aqui, né? Esse é o ônibus, né? Antes dele ser envelopado, antes de ser adesivado com os motivos do Fluminense. Aí estão mostrando todo o processo de envelopamento. Bacana isso aí, né? A perfeição com que esses profissionais trabalham para deixar o ônibus com um tema, né? Completamente identificado, completamente personalizado para o cliente deles. E é assim que foi feito o ônibus do Fluminense, o novo ônibus, né? Nessa nova parceria com a 1001, que é uma empresa de transportes. Tudo aí bonitinho, dentro, por fora. Bonito, né? Bonito. O ônibus do Fluminense, né? Tomara que não seja inspiração para que o Mano Menezes continue a estacionar ônibus na frente da defesa depois que o Fluminense estiver vencendo por 1-0 os jogos. Já aconteceu antes, alguém vai dizer, e eu não critiquei. Não é bem isso, é que era um outro contexto. O Fluminense, quando ganhou de 1-0 do Cuiabá, não ganhava de ninguém há séculos. O Fluminense, quando ganhou do Palmeiras no Maracanã, de 1-0, estava numa situação ainda muito difícil, mas pressionou o jogo todo e conseguiu o gol só no fim, né? Agora, como ontem, com o jogo controlado, fazendo 1-0 no primeiro tempo, e o Juventude morto em campo, né? Não querendo nada com nada, o Fluminense simplesmente chamou. O Fluminense foi que convidou o Juventude para cima, né? Com as alterações do Mano Menezes, com a postura um tanto indolente. Pois é, e o Thiago Silva falou sobre isso depois do jogo, falou que faltou personalidade, que sem empenho, né, o time não vai fazer nada. Ganhou de 1-0, estava ganhando de 1-0 e depois disso parou de jogar. Parou de parou de se empenhar em campo e não teve personalidade para manter. Eu acho que vai um pouco além disso aí do que disse o Thiago Silva, mas vamos ouvir uma repercussão, né, uma resposta do Mano Menezes a esse respeito, ao que disse o Thiago Silva e as explicações do Mano, e eu vou comentar isso aí. Vou botar aqui na tela, vamos embora com o Mano. Fala aí, Mano. Nessa reta final, o primeiro tempo foi o primeiro tempo, mas parou de jogar no segundo. O que você vê também da fala do Thiago? Não gosto muito de falar em cima da fala dos outros, porque não ouvi direito, não sei nem o contexto que Thiago estava se referindo. Faltou mais jogo para a qualidade de jogo que a equipe tem. Você não pode se omitir de jogar em momento nenhum em jogos grandes, né? Toda vez que nós nos omitimos de jogar, o adversário vai pegar a bola e vai jogar. Campeonato Série A, Campeonato Brasileiro, Libertadores, jogos grandes, você tem que estar preparado para sofrer pressão quando ela acontece, por mérito do seu adversário. Você tem que encontrar caminhos para sair dela, para aproveitar o espaço que esse mesmo adversário, ao te pressionar, está te dando nas costas do seu meio campo.
é uma evolução que a equipe precisa ter para saber conviver. Os 2 jogos daqui foram bem emblemáticos nesse aspecto, né? Então, a característica do adversário está ali, você sabe o que ele vai fazer. Ele já fez uma vez, já fez contra outros, já fez em outros jogos também, porque a gente analisa para preparar a equipe, mas você tem que saber responder. E hoje a gente deixou escapar, ao meu ver, uma coisa que estava bem encaminhada para a gente. Falou nenhuma mentira aí, o Mano Menezes, né? Falou nenhuma mentira. A única questão aí é que ele está meio que indiretamente, sem citar dessa forma direta, ele está colocando na conta dos jogadores. Né? Quando ele fez alterações que quebraram o ritmo do time, que quebraram, né, a capacidade ofensiva, tirou o Ganso, ele tirou o Bernal, que estava até dando passes longos também, não estava sendo aquele volante só de contenção, também estava bem no jogo. Ele, em vez de botar... Quando tirou o Marcelo, em vez de botar o Gabriel Fuentes, que até entrou bem no fim do jogo, que é uma peça também com característica ofensiva, quase deu uma assistência ali no finzinho da partida, ele optou por botar mais um zagueiro. Então, assim, ele tem a cota dele. Ele poderia ter falado, eu também não fui muito feliz, né? As mexidas que eu fiz não deram muito certo. Ele está colocando tudo na conta do jogador. Já não atacaram os espaços, concordo. Né? Se o Juventude vem para cima, você tem mais espaço para contra-atacar. Mas com que peças? Se ele tirou o Ganso, por exemplo, de campo, se ele não colocou mais cedo, por exemplo, um jogador que desse escape para contra-ataque, Serna estava morto no jogo, ele tinha o Keno no banco, demorou muito a botar, ele tinha o Matheus Reis com o grupo que viajou, em vez de relacionar o Matheus Reis para botar no banco, ele foi com o Renato Augusto, que hoje não se trata mais de jogador de futebol, é apenas um auxiliar do Renato, do Mano. Para que o Renato Augusto está no banco de reservas? Para conversar com o Mano Menezes? Não entra em nenhuma situação. Tirou o Ganso e o Renato não está preparado para entrar no jogo. É esse o recado que ele dá quando não bota nunca o Renato. E eu acho que ele tem razão. Renato não pode mais jogar. Mas o que ele ainda está fazendo no Fluminense e sendo relacionado para banco de reserva? Se o Matheus Reis estivesse ali, ele teria esse jogador para atacar os espaços, para contra-atacar. O próprio Keno poderia ser esse cara, mas entrou muito tarde no jogo, depois que a vaca já tinha ido para o brejo. Então, falta ao Mano assumir que também ele não foi muito feliz. Dá a impressão que faltou atitude apenas aos jogadores. Pode ter faltado também, mas me pareceu muito mais uma orientação, né, uma forma que o Mano encontrou naquele momento. Achou o seguinte, vou recuar o time, vou garantir esse resultado e com essas alterações eu vou fortalecer, vou fechar a casinha. Só que não deu certo. Né? Se quisesse manter o time mais à frente, as alterações teriam que ter sido outras. Se você tivesse o time um pouco mais à frente, né, ainda ameaçando, o Juventude não teria vindo com tanto ímpeto para cima do Fluminense como veio e acabou virando o jogo. Pois é, gente, e o John Arias, que fez o primeiro gol, né, que fez o único gol do Fluminense no jogo, comemorou de uma forma ali na hora que chamou a atenção. E aí, ninguém entendeu muito exatamente qual era o recado na hora, mas ele meio que explicou nas redes sociais. Ele botou isso aí no Twitter, no Instagram dele. Consciência tranquila, mente em paz, né? Aí a foto exatamente dele comemorando, né, dele logo depois do gol, sentado, né, fazendo aquela pose de que está meditando, que está zen, que está tranquilo, com jogadores em torno dele, e ele exatamente botou essa legenda: consciência tranquila, mente em paz. Qual é a leitura de vocês? Para mim é um recadinho. Primeiro está dizendo o seguinte: vocês estão achando que eu estou puto, que eu não estou querendo mais ficar e que eu estou aqui atordoado. Não, eu estou tranquilo, estou numa boa. Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é consciência tranquila. Consciência tranquila é o seguinte: eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou dormindo no meu travesseiro numa boa. Não sei se os diretores do Fluminense, que prometeram algo para mim e não cumpriram, não sei se eles também estão tranquilos e com a consciência em paz. Para mim é esse o recado. E para você? Vocês acham que eu estou certo? Que eu estou errado? Para mim são dois recados aí, duas interpretações na mesma legenda curta. Bota o que vocês acharam aí da postagem do Arias aqui para eu saber também se vocês estão mais ou menos alinhados com o que eu estou imaginando. Gente, o Fluminense joga quarta-feira com o Atlético Mineiro, Libertadores, né? Muda o chip, vai ter que ir sem lateral esquerdo. Gabriel Fuentes não pode jogar, então ele vai ter que ir com o Marcelo novamente, ou com o Guga improvisado. Eu iria com o Guga improvisado, tá? Já aviso logo. Marcelo no banco de reservas para substituir o Ganso no segundo tempo, se o Ganso precisar sair. Mas eu começaria com o Guga, não sei se é o que ele vai fazer, não acredito muito. Mas na zaga ele vai ter a possibilidade de escalar novamente Thiago Silva e Thiago Santos, que faziam um bom jogo até o Felipe Melo entrar ontem, né? Aí ele desmontou o sistema defensivo e o Felipe Melo, inclusive, foi fundamental negativamente na vitória do Juventude, falhando, inclusive, no segundo gol. Primeiro gol falhou todo mundo, tá? O cara subiu sozinho, o Thiago Silva não foi, Felipe Melo não foi, ninguém subiu com ele.
No segundo foi Felipe Melo e Nonato, os dois juntos falharam ali na bola que saiu do lateral. Mas, enfim, para o jogo contra o Atlético Mineiro, ele vai ter todo mundo à disposição, menos o Gabriel Fuentes. Né? Para o jogo da semana que vem pelo Brasileiro, Thiago Santos está suspenso. Ele vai ter que vir com o Thiago Silva e quem? Felipe Melo contra o Botafogo? Contra o líder do campeonato? Enfim, pepinos para o Mano descascar essa semana. Tem treino hoje à tarde já. Né? Daqui a pouquinho está começando. Estou gravando aqui no comecinho da tarde. Mas tem treino hoje à tarde visando esse jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira no Maracanã, com mais de 45 mil ingressos já vendidos. Eu achei que ia lotar, tá bom? Mas pelo visto não vai esgotar os ingressos não, que seriam quase 60 mil. A galera não está tão empolgada assim, ainda mais depois da virada de ontem. Por enquanto, só 45 mil ingressos vendidos para as quartas de final da Libertadores. Gente, e hoje à noite tem jogo, né, entre Internacional e Cuiabá. A situação do Fluminense ficou meio complicada. Olha a classificação, Cuiabá está com 22 pontos, né? Está a 5 do Fluminense. Se vencer hoje à noite, esse jogo está aqui do lado direito, ó, Inter e Cuiabá, jogo em Porto Alegre. Se vencer o Cuiabá, fica a 2 pontos do Fluminense. Olha como é que o Fluminense continuou perto de todo mundo aqui do Z4 por ter sofrido a virada. Teria ido a 30 pontos se tivesse vencido. Olha que estaria aqui, junto com o Atlético Paranaense. O Juventude teria ficado para trás, ainda deu oportunidade do Juventude avançar. Enfim, um desastre total essa derrota de ontem à noite por virada. Agora é torcer contra o Cuiabá, vai ter que continuar prestando atenção em time lá de baixo, por conta de ter perdido esse jogo ontem. Inacreditável, né, gente? Aliás, o Fluminense está virando especialista em virar. É o time da virada, ao contrário. O time da virada ao contrário. Quer ver? Olha aqui, ó. Tá aí na matéria do GE. Fluminense e Criciúma são os times da Série A que mais perderam de virada em 2024. Com derrota para o Juventude, o Fluminense acumula 6 jogos em que teve à frente no placar e foi derrotado. Veja a lista com todas as viradas. Então, 6 jogos que o Fluminense estava à frente e perdeu. Acho que metade só deles com o Mano. A outra metade aconteceu com o Fernando Diniz. Quer ver aqui? Olha aqui as viradas que o Fluminense sofreu esse ano. Tá? Perdeu do Bahia de 2-1, ainda com o Diniz, jogo lá na Fonte Nova, no primeiro turno do Brasileiro. São Paulo 2-1, ainda com o Diniz também, né? Jogou em São Paulo. Fluminense 1, Atlético Goianiense 2 no Maracanã. Inacreditável, esse lanterníssimo Atlético Goianiense ganhou do Fluminense de virada no Maracanã, Fernando Diniz. E aqui daqui para frente já é Mano Menezes. Aqui pela Copa do Brasil, Juventude virou em cima do Fluminense 3-2, Grêmio virou em cima do Fluminense 2-1 pela Libertadores, o jogo foi em Curitiba, e ontem, mais uma vez, o Juventude 2-1. Então o Mano já é freguesão aqui de caderno do Juventude, já perdeu 2 vezes do Juventude lá e de virada, né? Empatou no Maracanã. A verdade é que o Jair Ventura, né, meio subestimado, que é bom treinador, já botou no bolso o Mano Menezes, desde que chegou, só o Mano Menezes já botou no bolso 3 vezes. Ele tinha empatado com o Fluminense do Fernando Diniz no Maracanã, 1-1, outro que também perdeu ponto para o Juventude. O Fluminense jogou 4 vezes com o Juventude no ano e não ganhou, sendo 2 no Rio de Janeiro. Empatou pela Copa do Brasil 2-2 e foi eliminado, empatou pelo Brasileiro 1-1 e perdeu 2 vezes em Caxias do Sul. Simplesmente inaceitável. Não dá para considerar isso normal. O Fluminense viver um momento como esse, em que não consegue ganhar do Juventude, né? Bota a opinião de você aqui embaixo. Larga o like, se inscreve no canal. A gente se vê mais tarde. Valeu.